Como convidado, teremos a presença do excelentíssimo senhor vice-presidente da República, Hamilton Mourão. Hamilton Mourão é general da Reserva do Exército Brasileiro e, durante sua carreira, foi vice-chefe do Departamento de Educação e Cultura do Exército, comandante militar do Sul e secretário de Economia e Finanças. Essa sessão é mais diálogo, os primeiros 100 dias, e eu espero que vocês aproveitem. Senhor vice-presidente, é uma grande honra tê-lo aqui. Se o senhor quiser começar com algumas palavras para abrir o nosso diálogo hoje, seria uma grande honra. Obrigado. Presidente Fernando Henrique Cardoso, meus cumprimentos, senhor e sua esposa. Ministro Dias Toffoli, presidente do STF, governador Witzel, do Rio de Janeiro, governador Zema, de Minas Gerais. Eu gostaria de agradecer o convite para este evento, que me foi feito ainda no período de transição de governo. A Brasil Conference comprova que a realidade do nosso país desperta interesse e merece reflexão no mais alto nível do debate acadêmico. Agradeço também ao Pedro Farias, esse jovem entusiasmado, em nome de quem quero dar os parabéns a todos os alunos que participaram da organização desta conferência. Minha saudação ao corpo de professores e acadêmicos destas prestigiosas instituições, que são Harvard e o MIT. Cumprimento igualmente os meus colegas palestrantes e demais participantes desta Brasil Conference. Senhoras e senhores, meu bom dia a todos. O mundo em que vivemos hoje resulta de uma combinação de fatores cuja gestação político-econômica teve início nos anos 80, com a vitória do projeto neoliberal e a explosão científica e tecnológica estimulada pelo processo de globalização. As realidades nacionais foram interligadas a tal ponto que não existem mais fronteiras na sociedade da informação. Os problemas que afligem a população são comuns a todos, independentemente do grau de desenvolvimento de cada nação. De igual forma, as ameaças se tornaram globais e enfrentá-las exige esforço conjunto e diálogo permanente. A revolução tecnológica dos últimos anos não trouxe exclusivamente benefícios e conforto. A velocidade de transformação e disseminação das informações favorece o conhecimento, mas também permite que operadores fora do sistema se aproveitem dessas plataformas para fins destrutivos, muitas vezes violentos, e para semear o ódio. O Brasil e a Nova Zelândia foram palcos recentes desse tipo de violência planejada e articulada, nas mesmas redes virtuais, onde pessoas de bem trocam informações, compartilham experiências e imagens e cultivam as relações humanas de qualidade. É o nosso primeiro recado: não ao ódio. Nosso desafio não se limita ao combate ao terrorismo real ou cibernético. A atuação do crime organizado, o tráfico internacional de drogas, as crises ambientais e humanitárias nos permitem concluir que não há mais mares tranquilos para que possamos navegar. Somado a isso, vivemos um cenário de incerteza no campo comercial, onde assistimos a uma guerra que alimenta o protecionismo e prejudica a livre concorrência. A América Latina não está indiferente às transformações em curso do mundo. Nossas sociedades sinalizaram de maneira clara e democrática o desejo por uma nova estratégia de inserção global, que privilegie a economia de mercado, o livre empreendedorismo e a proteção da propriedade privada. Governos anteriores enveredaram por um projeto que se mostrou inadequado para atender a esses anseios e que, em muitos casos, gerou crises
que desestruturaram o sistema produtivo nacional. A Venezuela é um caso emblemático dessa falência. Naquele país vizinho, ocorreu uma apropriação sistemática dos meios de produção por parte de um grupo corrupto, liderado pelo então presidente Hugo Chávez. O país foi sucateado em benefício dos integrantes do regime. A chegada de Maduro ao poder, um líder fraco e sem o carisma de seu antecessor, somente acelerou o processo de deterioração que sofre aquele país. No Brasil, esse processo foi interrompido com o impeachment da presidente Dilma Rousseff, mas, sobretudo, com a resposta nas urnas do eleitorado, que escolheu, por ampla maioria, a Jair Bolsonaro como seu legítimo representante. Durante vários anos, os governantes brasileiros procuraram utilizar a máquina do Estado para resolver todos os problemas e, ao mesmo tempo, tomar de assalto as riquezas advindas do crescimento econômico e da valorização das commodities. Essa sistemática perversa afundou o país em uma das mais graves crises políticas e econômicas de todos os tempos. O Estado se tornou ainda mais ineficiente e a corrupção atingiu níveis inimagináveis em toda a administração pública. A onda que se seguiu e que elegeu Bolsonaro constituiu-se em um misto de indignação e um vigoroso movimento do resgate do país e de seu orgulho como nação. Nosso objetivo primordial nesse sentido é o de restabelecer a confiança no país e nas suas instituições e retomar o caminho do desenvolvimento econômico e social. Nos primeiros meses de governo, e antes mesmo de tomar posse em 1º de janeiro, o presidente Bolsonaro procurou fazer um diagnóstico dos diversos obstáculos que deveríamos enfrentar para avançar nossos objetivos. O primeiro passo foi reduzir o número de ministérios e montar um gabinete composto de pessoas capacitadas e competentes, descartando a prática de distribuição de cargos públicos em troca de apoio político. Para atacar os problemas mais complexos e prementes da recuperação econômica e da crise na segurança pública, foram escolhidos os senhores Paulo Guedes e Sérgio Moro. Ambos já formularam, em suas respectivas áreas de competência, os primeiros projetos para atacar frontalmente as dificuldades vividas em nosso país. Em menos de 100 dias, a reforma da Previdência e o pacote anticrime foram encaminhados para apreciação do Congresso Nacional. Outros ajustes igualmente necessários também iniciaram o processo de debate no Congresso, mas a prioridade do momento é a reforma previdenciária. Como tenho dito em outros fóruns, a Previdência hoje é uma pirâmide financeira, como aquelas que ficaram famosas no passado e enganaram tantas pessoas honestas. Não é preciso estudar em Harvard ou no MIT para entender que um esquema desses é insustentável. Se não fizermos nada agora para corrigir esse problema, as próximas gerações trabalharão até a morte, sem perspectiva de usufruírem de algum tipo de pensão ou aposentadoria. Nós não podemos falhar nisso. É a nossa responsabilidade com toda essa juventude que está aqui sentada. Senão, romperemos aquilo que é fundamental numa nação, o pacto de gerações. Ao mesmo tempo, as contas públicas percorreram um caminho de deterioração constante nos últimos anos, em grande parte devido ao aumento significativo dos gastos primários, especialmente aqueles compulsórios e as decisões equivocadas de governos anteriores em relação a esse tema. O ajuste fiscal nesse aspecto é peça-chave se queremos estabilizar a dívida pública em relação ao PIB no médio prazo. Outro entrave que precisa ser superado consiste na baixa taxa de crescimento da nossa produtividade. Essa dificuldade se explica por diversos fatores. Por isso,
as medidas deverão ter caráter multidisciplinar, combinando reforma tributária com abertura econômica e comercial, privatizações e a reforma de nosso sistema educacional. É imperativo aliviar o peso do Estado das costas do setor produtivo. O nosso sistema tributário é confuso, é caótico e é extremamente elevado para um país do nosso porte. A fim de avançar nesse processo de liberação da cadeia produtiva, impõe-se também a tarefa de simplificar a estrutura burocrática que tolhe a livre atuação das forças do mercado, o estabelecimento de novos negócios e o empreendedorismo são práticas consagradas nas sociedades modernas que desejam embarcar na nova revolução tecnológico-industrial que já se iniciou. A influência política e o excesso de regulação não podem ser instrumentos de atraso para o Brasil, que deseja e precisa participar dessa revolução. Nada disso terá efeito se o país continuar mergulhado em um ambiente de insegurança e violência, no qual o crime organizado intimida e coage os cidadãos e os órgãos do poder público. Para lidar com o crime e os criminosos, teremos que atuar em várias frentes. A legislação deve ser reforçada de maneira que as penas sejam cumpridas de fato. Temos que pôr um fim ao regime de progressão que só beneficia os criminosos e também ao tratamento dado a menores de idade infratores. É um tema que tem que ser discutido pela sociedade. O sistema prisional deve ser reestruturado de forma a impedir que as prisões sejam colônias de férias que vemos hoje, de onde os cartéis comandam o crime organizado. Nossa polícia, por sua vez, deve ser melhor treinada e capacitada para encarar não só a criminalidade urbana, mas igualmente os ilícitos transnacionais que ocorrem em nossas fronteiras. Esse trabalho deve acontecer em paralelo ao esforço constante pela melhoria das condições de vida da população marginalizada, que não se sente atendida e muito menos protegida pelo Estado. Parcela da nossa classe política ainda atua com uma lógica do século XIX, onde todo o arcabouço normativo deve estar refletido na Constituição Federal, levando ao que o nosso STF julgue tudo, do alfinete ao foguete. Foi essa atitude paradoxal que dividiu o país entre a sociedade formal e a informalidade que permeia as comunidades menos favorecidas. Combinada ao protecionismo do Estado e à manutenção de privilégios, além de uma série de práticas que caracterizam uma cultura e um pensamento anticapitalista, essa atitude se manteve até o presente na forma de algumas vacas sagradas que constituem o cerne dos problemas que enfrentamos. Caros alunos e alunas, vocês têm o privilégio de estudar em uma das universidades mais prestigiosas do mundo. Tem aqui a oportunidade única de desenvolver suas capacidades e contribuir com soluções criativas para superar os desafios de nosso tempo. A partir do conhecimento que desenvolverem em seus estudos, vocês poderão ser protagonistas. Poderão não, deverão ser protagonistas nesse processo de transformação da realidade brasileira. Finalmente, eu gostaria de falar de Jair Bolsonaro, tão criticado, muitas vezes tão pouco compreendido. Para Bolsonaro, moldar o futuro é a suprema arte de um governo. A visão do presidente Bolsonaro é muito clara. Ele está trabalhando para as próximas gerações e não para as próximas eleições. E ele tem firme na sua mente que, em 1º de janeiro de 2023, quando entregarmos o nosso bastão para quem nos suceder, o país
deverá estar com suas reformas prontas, com a base em condições, para que então tomemos o rumo daquilo que tem que ser o nosso destino manifesto. E mais ainda, que o nosso país viva as 4 liberdades que um dia um ex-presidente desta grande nação americana, em seu discurso do State of the Union do ano de 1940, falo de Franklin Delano Roosevelt, assim expressou, que no nosso país a liberdade de expressão, a liberdade de religião, a liberdade de não ser submetido à vontade de ninguém e a liberdade de não ser medo vigorem sempre. Muito obrigado. Muito obrigado, senhor vice-presidente, por começar o nosso diálogo. Agora a gente tem uma grande oportunidade de estar nas universidades de Harvard e MIT e ter um grupo de acadêmicos tão distinguidos e tão bem formados quanto os professores e alunos que temos aqui. Então, para começar a nossa conversa, gostaria de convidar alguns professores a liderarem esse diálogo. Então, vamos começar primeiro com a professora Frances Hagopian, que é a co-chefe da cadeira do David Rockefeller Center for Latin American Studies. O centro é do David Rockefeller para estudos da América Latina, que perguntará um pouco sobre sustentabilidade do governo. Bom dia, obrigada. Senhor vice-presidente, o consenso científico é que o planeta está em perigo e que rapidamente chegaremos ao ponto sem retorno. Os custos de adaptação vão ultrapassar os benefícios de curto prazo se continuarmos fazendo tudo como antes. Mas os desafios também trazem oportunidades de novas tecnologias, novas fontes de energia, novas políticas de uso do solo e novas indústrias e estratégias de desenvolvimento sustentável. Nesse quadro, meu país, os Estados Unidos, saíram do Acordo de Paris e cederam a liderança desta área. Gostaria de perguntar sobre as maneiras em que o Brasil pode liderar no mundo no combate às mudanças climáticas. Nas décadas recentes, o Brasil tem liderado o desenvolvimento de energias alternativas, de tecnologias, de satélites para uso contra o desmatamento legal e se comprometeu, à luz do Acordo de Paris, a reduzir o desmatamento ilegal na Amazônia a 0 até 2030. O Brasil também se comprometeu a restaurar 12 milhões de hectares de florestas até essa data, algo necessário, segundo estudos científicos, para preservar a maior biodiversidade do planeta. Minha pergunta é se o senhor vê oportunidades para o Brasil desenvolver uma inovadora economia de floresta em pé a partir de sua riquíssima biodiversidade. E qual é sua posição sobre os projetos de lei que visam flexibilizar as regras de preservação para propriedades agrícolas, como o projeto de lei do senador Márcio Bittar, que elimina a reserva legal? Muito obrigada. Professora, muito obrigado pela sua pergunta. A questão do desenvolvimento sustentável e da preservação do meio ambiente, ela permeia o Brasil como um todo. Ninguém tem dúvida que o clima está mudando. Não sabemos se essa mudança climática é uma daquelas da senoide da vida na Terra, como já ocorreu em outras fases, ou se é algo que veio para ficar. É um aumento dessa mudança. O Brasil ele tem uma responsabilidade enorme nisso aí. Então, a primeira coisa, já ficou muito clara, nós não vamos sair do Acordo de Paris. Nós estaremos dentro do Acordo de Paris e vamos nos sujeitar, não é, aos ditames que ali estão colocados.
temos a responsabilidade enorme da preservação da floresta amazônica. A floresta amazônica, ela cobre mais da metade da extensão do nosso país. Para aqueles que a conhecem muito bem, como eu, que morei 5 anos naquela região, nós sabemos a imensa responsabilidade que é manter aquela biodiversidade e saber explorá-la dentro dos limites possíveis. Então, a própria questão da lei que a professora citou, isso é algo que está em discussão dentro do Congresso e eu não vejo, num presente momento, que haja uma maioria para aprovar esse tipo de lei. Por outro lado, os nossos produtores rurais, eles são os principais interessados em defender e preservar a terra que eles têm. Porque se por acaso essa terra ela entrar numa situação de deterioração, eles vão perder o seu ganha-pão, vão perder a sua capacidade de produzir. Então, mais do que nunca, a tecnologia tem sido extremamente importante no manejo não só da nossa produção da agricultura, como também no nosso manejo florestal. O arco do desmatamento ele chegou ao seu limite. Ele atingiu ali, se nós olharmos o sul do Amazonas, parcela ali de Rondônia e do Acre, e o sudeste do Pará. Então, nós temos que fazer todo o esforço, número 1, para por aqui, isso aqui termina aqui. E temos, conforme está colocado dentro do acordo, que fazer todas as atividades necessárias para o reflorestamento dessa região. Então, é dessa forma que o nosso governo está pensando, é dessa forma que o presidente Bolsonaro vê esse problema, professora. Relacionado ao tema de sustentabilidade ambiental, é também a sustentabilidade do nosso sistema de saúde. Então, eu gostaria de convidar agora a professora Márcia Castro, que é a primeira mulher brasileira a receber uma cadeira permanente na Universidade de Harvard, para fazer uma pergunta. Sobre a área de saúde. Obrigada, Pedro. Bom, o tema agora é saúde e a minha pergunta é com base no cenário atual do Brasil. Então, o Brasil acabou de perder a certificação de eliminação do sarampo, mortalidade infantil está aumentando, cobertura vacinal, que sempre foi um modelo internacional, está muito abaixo do mínimo para se prevenir uma epidemia, um exemplo claro é a pólio. A mortalidade materna também está aumentando, sífilis congênita é uma emergência epidemiológica no Brasil, a gente não devia nem mais falar sobre essa doença. E o recrutamento de médicos para a estratégia da saúde da família está totalmente desorganizado. A última chamada, 16% das vagas não foram preenchidas, houve 21% de desistência e 40% dos recrutados já estavam no SUS. Então, não se resolveu o problema, apenas mudou o problema de lugar. Isso é uma pequena amostra, e, apesar de tudo isso, nesses primeiros 100 dias, não se falou muito sobre o que se vai fazer com a área de saúde. E, na verdade, a palavra saúde foi uma coisa que eu senti falta nas suas considerações iniciais. Então, a minha pergunta é exatamente isso, quer dizer, qual é o plano de saúde do governo atual? Como essa resposta é muito grande, eu tenho 3 perguntas específicas. Eu queria que o senhor listasse para a gente quais são as 3 áreas prioritárias na saúde do governo atual, quais são as metas a serem alcançadas em 4 anos, quando, como o senhor falou, o país vai ter preparado para a nova geração, não para a próxima eleição, e como que vocês pretendem alcançar essas metas. Obrigada. Bem, professora, obrigado. Em primeiro lugar, a questão da saúde é uma coisa que nós temos que solucionar, é um problema de gestão. Nós temos um problema sério de gestão no nosso sistema de saúde, que causa muitos dos problemas que a senhora acabou de mencionar. Então, esse é o foco inicial, onde está colocado o esforço do ministro Mandetta, que é o nosso ministro da Saúde. A segunda meta que nós temos, obrigatoriamente que cumprir, é a questão de erradicação de determinadas doenças. A senhora mencionou o sarampo. Nós temos a visão que o sarampo entrou vindo dos imigrantes que chegaram da Venezuela, trouxeram essa doença de volta. Ela estava primeiro concentrada ali na região de Roraima e depois já apareceu em Belém e agora já temos casos lá na região de São Paulo.
Então, a senhora sabe que as coisas viajam a doença viaja com uma velocidade grande. Então, nós temos que ter um foco muito grande na erradicação dessas doenças. E a terceira meta, né, que eu vejo, é uma questão que está ligada, né, a esse problema da saúde pública, e aí entra a própria questão, vamos dizer, da urbanização. Nós temos enormes áreas dentro do nosso país, nos cinturões de miséria ao redor das nossas cidades, onde não tem rede de esgoto, onde não se tem acesso, as regiões são insalubres. Então, isso está extremamente ligado ao nosso problema de saúde. Então, é a terceira meta que nós temos que atacar. Muito obrigado, senhor vice-presidente. Agora, mudando um pouco para outro assunto muito estratégico, muito importante no Brasil, que a gente vem vendo vários cenários mudando conforme a mudança nas políticas públicas também, é o assunto de segurança pública. Então, para isso, eu convido o professor Benjamin Lessing, que é professor da Universidade de Chicago e cofundador do programa sobre violência política, para perguntar sobre a segurança pública. Obrigado. Estimado vice-presidente, a segurança, o crime e violência preocupam todos os brasileiros e as propostas do governo Bolsonaro nesse campo tiveram um protagonismo central nas eleições. Porém, na história recente, várias políticas de segurança, inclusive as mais repressivas, têm dado errado, não só não eliminando, como fortalecendo o crime organizado. O próprio nascimento do Comando Vermelho na Ilha Grande, fruto da Lei de Segurança Nacional durante a época do governo militar, o massacre de Carandiru, que acabou dando na fundação do PCC em São Paulo, depois transferiu os líderes do PCC para diluir seu poder, mas que só acabou dando no espalhamento do PCC pelos 27 estados, erro hoje em dia reconhecido pelas autoridades paulistas, e agora o sistema penitenciário federal, que foi feito para conter os chefões do crime, mas acabou lhes dando uma plataforma de networking tão bom quanto o Harvard Brasil Conference, ajudando o Comando Vermelho a tecer uma malha de alianças com facções locais. Sendo assim, quais providências o governo tomará para assegurar que estas novas políticas não estejam dando errados? Ou se derem errado, como vocês vão detectar a tempo? Quais serão os sinais de alerta que eles fariam parar para repensar e fazer os ajustes necessários ao longo do curso? Obrigado. Bom, a questão da segurança pública é um problema que aflige a todos os cidadãos brasileiros, né, de qualquer classe social. Muito bem colocados os aspectos aí pelo professor, né? Nós temos grupos organizados, que eu chamo de narco-quadrilhas, né, já quase agindo como se fosse uma guerrilha dentro do nosso país. Temos áreas dentro das nossas grandes cidades que a gente pode considerar que são áreas liberadas, né, onde o Estado, para entrar lá dentro, ele tem que entrar em força, né, tem que usar toda a violência, né, que não deveria acontecer para isso. Então, durante a minha apresentação, eu toquei exatamente nesses aspectos que nós consideramos prioritários. Eu vou começar pelo último. Se nós não tivermos um trabalho consistente, permanente e vigoroso na área social, nós não vamos resolver esse problema nunca. Nós vamos enxugar gelo. Poderemos ter a melhor polícia do mundo, poderemos ter o melhor sistema prisional do mundo, mas com as pessoas vivendo amontoadas em favelas, sem acesso à água, sem acesso à luz, com o traficante colocando a televisão a cabo para eles, sem direito à propriedade da casinha que eles lá construíram, sem ter rua, sem ter esgoto, nós não vamos resolver o problema. Então nós temos que agir, professor, de forma vigorosa na área social. As outras medidas são claras. A nossa legislação penal, na minha visão, na visão do nosso governo, ela é branda ainda. O criminoso tem que cumprir seu tempo na cadeia. Ele mata uma pessoa e 5, 6 anos depois ele está na rua para matar outra pessoa. Temos que discutir o problema do criminoso menor de idade. Com 17 anos de idade é um homem. Ele pega e mata uma pessoa, passa 3 meses e volta. O tráfico hoje recruta esse tipo de elementos. São os recrutas do tráfico.
Como nós vimos em países da África de guerras tribais de soldados meninos, nós temos soldados rapazes e meninos no tráfico nas nossas grandes cidades. Então temos que lidar com esse problema de forma coerente e organizada. E o sistema prisional, né? As prisões, tem prisões que são masmorras. A pessoa não vai se corrigir. A instituição que eu servi durante 46 anos, o Exército Brasileiro, tem um regulamento disciplinar. No regulamento disciplinar do Exército diz o seguinte, que a punição só é válida se ela educa. Como é que eu vou educar uma pessoa se eu jogo numa prisão que é uma masmorra, onde ele vai conviver com toda a sorte de elementos totalmente desajustados, sem ter uma atividade laboral, sem ter uma progressão educacional? Então nós temos que mudar esse quadro do sistema prisional. E o trabalho, obviamente, da polícia. A nossa polícia, ela vive o pior dos mundos, senhoras e senhores. Porque se ela age como polícia, ela é condenada. E se ela cruza os braços, ela também é condenada. Então nós temos que melhorar a capacidade operacional, em termos de inteligência, equipamentos modernos, e a capacidade tática de saber agir nessas situações e só ir ao confronto quando ele for simplesmente inevitável. Então são essas as atividades que nós temos que fazer, são atividades que são responsabilidade inicial dos nossos estados, mas o governo federal vem trabalhando em conjunto. Está aqui o meu amigo, dileto amigo, governador Witzel, né, onde nós estamos buscando as soluções para que o nosso Rio de Janeiro realmente volte a ser a cidade maravilhosa. Muito obrigado. Agora, mudando o foco um pouco de gestão pública para as eleições. A gente viu que nessas eleições houve muita renovação, houve muita mudança no Congresso, no Senado, nos estados. A gente tem agora um aluno de PhD, o Fernando Bizarro, que é aluno de PhD de Ciência Política aqui em Harvard, da Harvard Kennedy School, que perguntará um pouco sobre o desempenho dos militares na política e essas mudanças que vamos observando nos últimos anos. Obrigado. Bom dia, vice-presidente. A percepção de que governar não era tarefa para as Forças Armadas foi uma das razões pelas quais os militares devolveram o poder para os civis em 1985. A historiografia da ditadura militar, por exemplo, demonstra que essa percepção motivou líderes como o general Geisel a iniciar a transição de volta para a democracia para preservar a unidade e a legitimidade das Forças Armadas enquanto instituições do Estado brasileiro. 35 anos depois, o senhor é um general, é vice-presidente, há generais como ministros, e as Forças Armadas parecem estar fortemente vinculadas a esse governo. Por que as coisas seriam diferentes dessa vez? Por que o senhor não teme que a Associação das Forças Armadas, que são uma instituição permanente do Estado brasileiro, com um governo que é necessariamente temporário, ela pode corroer a legitimidade e a unidade das forças? Ou seja, para colocar a pergunta de uma forma diferente, por que a lição que o general Geisel aprendeu não se aplica ao senhor? Bom, vamos olhar o seguinte, o general Geisel não foi eleito, eu fui. Bom, mas me atendo ao core da pergunta. As Forças Armadas não estão no poder. As Forças Armadas continuam com a sua missão constitucional, cada uma com seu comandante. A missão constitucional, eu lembro sempre, defesa da pátria, garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer um desses, garantia da lei e da ordem. O que ocorre, 2 militares foram eleitos. O presidente Bolsonaro, 30 anos fora das Forças Armadas, ele é um político, mais político do que um militar. Mas carrega dentro de si, obviamente, toda aquela formação que nós tivemos.
Durante algum tempo, ele buscou, nos quadros políticos, um parceiro para a candidatura dele. Problemas que ocorreram levaram que, na 1/10ª hora, ele me convocasse para essa missão. Tá? Positivo, é assim que funciona a coisa. Né? Na hora da gente governar, nós buscamos os melhores quadros. Né? Às vezes, alguns aqui, óbvio, podem discordar, óbvio, a opinião é de cada um de nós, isso faz parte do jogo democrático. E óbvio que os companheiros que nós conhecíamos dentro das forças, foram convocados. Mas são todos na reserva, né? Já estão afastados das forças. Agora, concordo plenamente com a parte do que você colocou. Se o nosso governo falhar, errar demais, porque todo mundo erra, mas se errar demais, não entregar o que está prometendo, essa conta irá para as Forças Armadas. Daí a nossa extrema preocupação e as palavras que o presidente falou na noite, no domingo à noite, no dia 28 de outubro, quando nós fomos eleitos, que ele olhou para mim e disse assim: nós não podemos errar. Então é isso. Perfeito, muito obrigado. Com isso, a gente conclui esse bloco de perguntas de acadêmicos. Como eu mencionei no começo, a gente tem muito talento nessas duas universidades, mas a gente tem muito talento no Brasil também. Então, um dos programas que essa conferência sempre tenta expandir e promover é o nosso programa de embaixadores. Os nossos embaixadores, agora temos 2 em cada macro-região, 10 no total aqui presentes. Eles levam esse diálogo que temos nesses 3 dias de conferência de volta para o Brasil para continuar sempre dialogando, sempre promovendo essas conversas para melhorar no nosso país. Temos o prazer de ter 2 deles aqui hoje, que também farão algumas perguntas para o senhor. O primeiro é o Lucas Gremache, embaixador da região Sul, natural de Maringá. Ele perguntará um pouco mais sobre ciência e tecnologia. Bom dia a todos, bom dia ao senhor presidente. É uma grande honra estar aqui podendo fazer essa pergunta para o senhor. Tá? Estamos aqui nos maiores centros do mundo de ciência, tecnologia e inovação, então é impossível a gente deixar de tocar nesse assunto. Tendo em vista que nos últimos anos a ciência brasileira tem sofrido com congelamentos massivos, inclusive alguns deles anunciados recentemente pela mídia brasileira, que também se materializam em cortes de bolsas de iniciação científica, cortes de programas de mestrado e doutorado, enfraquecimento de programas científicos de universidades públicas brasileiras e também a fuga de cérebros no nosso país, também levando em consideração que é impossível falar sobre futuro, juventude, transformação em um país sem ciência, quais são as metas desse governo e quais para a potencialização do desenvolvimento científico brasileiro e como eles serão implementados. Obrigado. O nosso país ele vive uma crise fiscal muito grave. Isso aí é importante que todos entendam isso. Se nós olharmos as contas primárias, eu estou falando isso aqui para depois chegar no ponto que eu quero tocar contigo. Se nós olharmos as contas primárias, né, aquela conta de padeiro, receita e despesa, nós temos um déficit aí na faixa aí dos últimos anos de 130, 140 bilhões de reais. Nós estamos no 6º ano no vermelho. Né? Então, vocês imaginem, na casa de vocês, 6 anos vivendo no vermelho, entrando no cheque especial, estourando o cartão de crédito, indo para o agiota, é a situação que nós vivemos. Fora os juros da dívida pública, que estão na faixa de 400 bilhões de reais por ano que nós estamos pagando. Então, isso deixa uma margem de manobra muito estreita para o governo. Então, o que nós olhamos? Numa crise fiscal dessa, nós temos que selecionar a frente. Então, a ciência, tecnologia, pesquisa e desenvolvimento é fundamental nessa era do conhecimento. Eu ontem tive uma conversa longa com um dos professores aqui, o professor Mangabeira Unger, né, que é um entusiasta da questão da economia do conhecimento, que é o que ele vê como a evolução do processo natural. Então, nós temos que estar focados nisso e pegarmos os poucos recursos que nós temos e buscar, é isso que o ministro Marcos Pontes está operando, né, esse verdadeiro casamento entre a academia, ou seja, nós realmente selecionarmos aquelas pesquisas que são importantes e que cabem no nosso orçamento, então o casamento dessa área
com a indústria, porque tem que estar casado um contra o outro. Não adianta eu querer fazer uma pesquisa de algo que não vai me trazer um resultado agora, pela situação que o país vive. E, obviamente, o Estado como guarda-chuva disso aí. Essa é o trabalho e a missão que o ministro Marcos Pontes recebeu do presidente Bolsonaro. Bem? E temos também aqui a Mariana Ribeiro, que é embaixadora da região Sudeste, natural de São Paulo, e ela fará uma pergunta agora sobre transparência política. Bom dia a todos. Bom dia a todos. Bom dia ao senhor vice-presidente. É uma grande honra poder estar contribuindo com a formação, com a criação de todos esses diálogos tão importantes para o nosso país. Bom, senhor vice-presidente, como a gente vê, né, quando a gente observa o histórico da política do nosso país, e como o senhor mesmo disse na fala inicial, existiram diversos episódios de corrupção ao longo dos anos no Brasil que, com certeza, contribuíram negativamente para o nosso desenvolvimento. E eu vejo que a transparência seja um dos principais mecanismos para a gente conseguir contornar isso e resolver essa situação. Então, a minha pergunta é bastante nesse sentido. Eu gostaria de saber um pouco de como o senhor e toda a equipe que está à frente do Brasil agora pensa em maximizar essa transparência na administração pública do nosso país para que eventos de corrupção parem de acontecer. Muito obrigada. Obrigado. Se nós olharmos os princípios que regem a administração pública, né? Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Se nós cumprirmos os 5 princípios, é zero corrupção, tá? É zero incompetência, é zero de má gestão. E aí está o princípio da publicidade, que é exatamente transparência de todos os atos. Eu, sinceramente, digo, eu acho muito difícil hoje você viver sem transparência. Na era do Facebook, do Twitter, do WhatsApp, do celular que filma e grava tudo, não há mais como você fazer manobras escondidas. Nós vimos o que aconteceu no nosso país nos últimos tempos, gravações e coisas do gênero, e que terminaram até por levar às barras dos tribunais alguns dos nossos principais líderes, o que é uma tristeza para qualquer país. Tá? Então, eu acho que o nosso governo, o nosso governo irá se pautar exatamente por esses 5 princípios da administração pública. E que se nós fizermos um acrônimo com as iniciais, dá a palavra LIMPE. É isso que nós temos que fazer. Nada mais além disso. Obrigado. Agora a gente sempre preza também, além de ter a discussão presencial, ter também acesso a todas as pessoas nos assistindo online, nos nossos centros locais, que são mais de 100 centros no Brasil, a maioria deles em universidades, nos assistindo ao vivo. Então, para isso, a gente tem o nosso aplicativo Slido. As pessoas vieram contribuindo aqui com algumas perguntas e estão votando também nas perguntas que eles gostariam que eu fizesse. Eu vou começar, então, usando essas perguntas do Slido. Começar primeiro com uma pergunta que eu achei muito interessante, porque aqui na conferência a gente sempre preza feedback, né? A gente sempre quer saber como melhorar. Então a pergunta é, general, apesar das várias conquistas, sempre há espaço para melhoria. Se o senhor fosse o presidente, o que teria feito diferente nos primeiros 100 dias de mandato? Olha, eu agradeço a pergunta, mas eu vou dizer uma coisa para vocês, isso aí é do coração. A minha parceria com o presidente Bolsonaro ela é total. A gente discute, a gente debate as ideias, mas quando ele toma a decisão, eu estou com a decisão dele 100%. Então, como é que é aquela música, presidente? Faria tudo outra vez? Faria tudo outra vez. Então, o senhor pensa em alguma coisa que mudaria ou continuaria tudo como está? Pedro, talvez pela minha personalidade eu escolhesse outras pessoas para trabalhar comigo, só isso. Gostaria de perguntar um pouco mais sobre, também do aplicativo, do Slido, a percepção pública sobre o governo. A gente vê que
nos últimos dias, nas últimas semanas, a taxa de aprovação caiu um pouco. Queria saber o que o senhor, para que o senhor atribuiu essa queda na taxa de aprovação? Olha, existe uma ansiedade muito grande por parte da nossa sociedade lá no Brasil, né? As pessoas clamam por mudanças, né? Nós estamos vivendo uma crise do problema de desemprego muito grande, né? É uma coisa que sempre me angustia também quando eu vejo que a juventude no Brasil ou quer fazer um concurso público ou quer sair do país, alguma coisa está errada, né? Nós temos que... Então, essa ansiedade ela se traduz, né? Pô, esse pessoal não ia fazer tudo? O que eles estão fazendo? Né? Então, eu vejo naturalmente essa queda inicial de popularidade, né? Mas também, eu sou uma pessoa que ando na rua, né? Eu não estou enclausurado lá dentro do anexo 2 do Palácio do Planalto, nem lá dentro do Jaburu. Eu vou ao Rio de Janeiro, vou à academia de ginástica que eu frequento, é uma Smart Fit. A Smart Fit ela é ecumênica, tem todo mundo lá, pô. Tá? Não é a academia da elite. Acabei de fazer uma propaganda da Smart Fit aqui, hein? Esperamos ter no próximo ano também como patrocinadores. Então, eu converso com todo mundo. As pessoas, né, apresentam suas ponderações, vou à praia, jogo voleibol, vou no shopping. Então, tem gente que quer que a gente acelere as coisas. Mas todos têm que entender uma coisa. O executivo ele não tem uma varinha de condão. Né? Seria ótimo, né? Pim, pim, pim. O presidente Fernando Henrique passou 8 anos nessa luta. Sabe disso? Nós temos que dialogar permanentemente com o Congresso. Temos que entender a fisiologia lá dentro do Congresso, como é que eles estão reagindo às coisas, buscar convencer. É um caso específico dessa questão do sistema previdenciário. Nós temos que convencer o Congresso de uma forma e convencer a população de outra forma. Então, isso leva algum tempo. Então, é normal isso para mim. Perfeito. O senhor tocou um pouco as relações com o Congresso e como vender as propostas para o Congresso versus para a população. Tem uma pergunta aqui que é: qual a estratégia do governo para melhorar o relacionamento com o Congresso para finalmente ver concretizar as propostas encaminhadas? Bom, o presidente, inicialmente, ele tinha a visão de trabalhar com as bancadas temáticas. Então, quando nós estávamos, ano passado, no período ali da transição, ele se reuniu com a bancada da agricultura, com a bancada da Bíblia, com a bancada da bala, né? Então, é a bancada 3B, boi, bala e Bíblia, né? Que o pessoal fala na nossa imprensa lá. Né? Ele tinha essa estratégia, só que cada bancada dessa é multipartidária. Né? Ela se une transitoriamente naquilo que é de interesse específico da bancada, mas ela se esfacela porque cada um ali é oriundo de um partido diferente. As senhoras e senhores, vejam, no nosso Congresso tem 30 partidos diferentes representados. Aqui nos Estados Unidos são só 2 e a coisa já é meio complicada, né? Imagina com 30. Né? Então agora o presidente mudou a estratégia. Essa estratégia não deu certo. Né? Ele está chamando os presidentes de partido e eu entendo que a visão dele é buscar maiorias transitórias para cada uma das nossas propostas. Então a proposta-chave agora é a aprovação da nova Previdência, então vamos construir uma maioria para ela. E foi o que os próprios presidentes de partido disseram após o encontro com o presidente. Nós apoiamos a nova Previdência, mas não estamos apoiando o governo. Então, é uma nova forma da gente tentar organizar esse relacionamento com o Congresso. E, óbvio, tem que haver diálogo. São 3 coisas nisso aqui. Clareza, o governo tem que ter clareza. Pessoal, ninguém pode ter dúvida sobre os objetivos do governo. Tem que ter determinação para levar à frente e buscar a conquista desses objetivos. E ter paciência, muita paciência, muito diálogo. É dessa forma. Obrigado. A gente falou sobre vários assuntos estratégicos no bloco com os professores e embaixadores. Tem uma pergunta aqui relacionada a uma outra área muito importante que valorizamos bastante, obviamente, nessas universidades, que é a questão da educação. Então, considerando a situação atual do MEC, qual a perspectiva de uma real reforma educacional focada na melhoria do aprendizado que os senhores pretendem fazer? Eu não vou negar nada aqui, porque aqui nós estamos num ambiente que eu considero, né, da sinceridade com S, não com C. Né? Então,
nós estamos com um problema no Ministério da Educação. Né? O presidente vai tomar uma decisão a esse respeito amanhã, né, de acordo com o que ele já definiu. Né? E a nosso governo vê o seguinte: nós temos que investir pesado na educação básica. Nós investimos muito no ensino superior e pouco na educação básica. Então nós temos uma evasão enorme da escola, uma massa de jovens de 13, 14, 15 anos que não entendem um texto. Os nossos alunos têm os piores desempenhos no PISA porque não conseguem terminar a prova. E por que não conseguem terminar a prova? Porque demoram a interpretar cada uma das questões. Então nós temos que nos voltar, e isso é o quê? É uma responsabilidade de estados e municípios. Então nós temos que apoiar estados e municípios. Temos uma nova base curricular que tem que ser implementada. Né? Temos que botar isso para funcionar. Né? São as tarefas que estão na mão do ministro da Educação. Então, acredito que, não sei se o ministro Vélez vai ser mantido, se o presidente vai mudá-lo, vai colocar outra pessoa, mas nós temos que resolver esse problema de imediato. Obrigado, vice-presidente. A gente bateu muito na tecla de diálogo, o senhor mencionou as redes sociais e a transparência que acesso a elas traz. Tem uma pergunta aqui relacionada à estrutura de internet, acesso a informações. Queria perguntar ao senhor quais são os planos para a implementação e crescimento do acesso rápido e eficiente à internet? Bom, nós temos um atraso muito grande por legislação. A legislação que rege hoje as nossas telecomunicações é uma lei do tempo do nosso presidente Fernando Henrique, de 1997, quando o celular era aquele tijolo, quando a internet não estava ainda disseminada, em muitos lugares a internet era rádio. Essa legislação até hoje ela obriga as empresas de telecomunicações a colocar seus investimentos em telefone fixo. Alguém aqui lembra ainda de telefone fixo, ter telefone fixo em casa? Poucas pessoas têm isso hoje. Foi uma grande transformação, e aqui eu rendo uma homenagem ao senhor presidente. A privatização das nossas telecomunicações, senão nós estamos até hoje atrasados. Só para que vocês tenham uma ideia, em 1994 o telefone era ativo, que a gente declarava no imposto de renda. O pessoal alugava telefone. Vocês aqui não podem nem imaginar em algo dessa natureza, tá certo? Então o que acontece? A legislação também obriga a que as teles apliquem orelhão. Orelhão, hein? Cartão, ficha. Então nós temos que mudar a lei. Nós temos só 50 mil antenas de celular no Brasil. A China tem 1 milhão de antenas. Então nós temos, de acordo com a conversa que eu já tive com o pessoal das teles, a mudança na legislação, eles têm condições de, em curto prazo, ou seja, até o final do nosso governo, quadruplicar o número de antenas de celular, passando o quê? Para 200 mil antenas. E, em consequência, aumentando o acesso à internet. E ao aumentar o acesso à internet, tem 3 coisas que vão melhorar. A segurança, porque qualquer viatura policial poderá estar linkada com bancos de dados. A economia, porque o pessoal lá do agronegócio, para mapear o seu campo, ele vai ter acesso à internet, GPS a qualquer momento. A educação, porque a questão da educação à distância, imagine aquelas pessoas que trabalham no campo e que não podem ir à escola todo dia. Eles podem ter a educação pelo ensino à distância e no final de semana irem à cidade para tirar uma dúvida, alguma coisa do gênero, e a saúde, professor. Também com um acesso maior à internet, com a disseminação de informações. Então o nosso objetivo é esse, a mudança na legislação de telecomunicações e o aumento, no mínimo, 4 vezes mais do número de antenas de celular. Senhor vice-presidente, eu sei que o senhor tem uma agenda muito apertada hoje, então a gente precisa concluir essa sessão agora às 13 horas. Eu queria apenas falar que, primeiro, eu fiquei muito feliz ao ouvir como o senhor frisou a importância do diálogo, a importância de manter sempre esse debate aberto, porque é algo que nós, como a Brazil Conference at Harvard e MIT, concordamos bastante. A gente sabe que o Brasil, no momento, pode estar dividido, mas que não há solução na divisão, e sim na união.
A gente tem essa forte crença que juntos somos mais. Então, gostaria de agradecer o senhor por sua presença, por responder essas perguntas e por estar nos acompanhando e tendo essa honra de estar ao lado do senhor. Muito obrigado, senhor vice-presidente, pela sua presença. Obrigado, Pedro. Posso, Tiago?